Leader Experience, um podcast da Estação Liderança. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Leader Experience, um podcast da Estação Liderança. O evento Fórum Internacional de Experiências na Liderança foi idealizado e organizado pelo professor Adilson Souza. Com 35 anos de experiência em desenvolvimento organizacional e liderança, Adilson é mentor de empresários e executivos, Master Trainer em Programação Neurolinguística, mestre em Psicologia e PhD pela Florida Christian University. O cidadão do mundo Adilson é casado com Sumaia e pai do Tiago, da Liz e do Lui. Responsável pela curadoria do fórum, a consultora em desenvolvimento humano e organizacional Regina Sotomayor é também professora nas áreas de gestão de pessoas, gestão de mudanças e desenvolvimento de líderes mentores, de cursos em diversas instituições. Psicóloga formada pela PUC São Paulo, Regina atua há mais de 32 anos em processos de transformação organizacional, desenvolvimento de líderes e equipes, facilitadora de grupos e conflitos, mentora, coach de executivos e design de carreira. O fórum reuniu virtualmente líderes e mentores de vários países e setores que compartilharam as melhores práticas e inovações em liderança. A partir deste momento, você irá conhecer e aprender com um conteúdo recheado de reflexões sobre temáticas relacionadas aos principais eixos da transformação organizacional, estratégias, ambientes, talentos e experiências. Leader Experience, criando experiências para evolução humana e organizacional. Inovação em RH, o repensar da organização, é o tópico abordado pela diretora de Pessoas e Cultura da ZUP, Camila Capistrano Kobayashi D'Angelo, e por Ana Carolina Huss, diretora de RH da Trans, neste episódio 2 do Leader Experience, o podcast da Estação Liderança, com moderação de Regina Sotomayor e participação de Adilson Souza. Temos aqui a Camila e a Ana Carolina, que prazer, que alegria recebê-las aqui para esse momento, para essa oportunidade desse fórum, e acho que vale aqui a gente fazer uma consideração. Quem a gente escolheu para estar nesse fórum? Profissionais, líderes que têm uma prática efetiva e alinhada com aquilo que a gente acredita em também enquanto consultoria, que a gente tem levado os nossos trabalhos, atividades para dentro das organizações, que é um processo mais humanizado, que considera mais os valores da espiritualidade, na transformação e evolução desse mundo corporativo. Então, vocês foram escolhidas para estar aqui por conta disso. Então, foram muito bem indicadas, né? No caso, a Ana Carolina, que a Regina conhece há bastante tempo, e a Camila, que trabalha numa empresa que meu filho trabalha, que eu ouvi falar muito bem. Eu faço uma pesquisa, né, como fala dessa temática, e aí eu pedi uma ajuda, ele fez uma ponte. Então, sejam muito bem-vindas, vamos aproveitar esse tempo aqui com vocês. Nós temos aqui líderes de 12 países, inscritos de mais de 12 países aqui, de várias cidades do Brasil. Está sendo um privilégio poder estar fazendo isso. Inclusive, eu estava em conversa com a Regina, esse fórum talvez não fosse possível há 5, 10 anos atrás, porque a gente teria muita dificuldade de reunir pessoas que pudessem estar trazendo essa questão como um ponto forte aí desse processo de transformação organizacional. Então, chegamos aqui com vocês. Regina. Nós estamos num mundo em transformação, num ambiente hoje que as organizações têm várias gerações. Na história parece que é um momento único, né, de termos todas as gerações representadas. Temos a tecnologia, temos um processo de transformação no mundo atual, do ponto de vista de valores, de cultura. Então, na realidade, assim, como o RH fica em relação a tudo isso? Então, quando a gente fala em nova RH, a gente tem vários desafios. Então, como é que nós, né, nos reinventamos, o que nós inovamos,
como que nós conversamos com esse contexto de transformação, do presente, da perspectiva futura do RH, que nós queremos conhecer como que a prática de vocês reverbera no mundo atual. A gente pode começar. Nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco, eu com a Carol e o Adilson, com a Camila. A gente pode um pouco trazer a questão da Carol falar um pouco e depois a Camila completar, se vocês concordarem. E aí a gente vai fazendo algumas perguntas depois, após a apresentação. Nos conte, Carol, se apresente, por favor. Eu sou a Ana Carolina, as pessoas me chamam de Carol, tenho uma experiência assim, de mais de 20 anos também em recursos humanos, trabalhei em empresas muito legais, a Cor, Natura, Odebrecht. Agora estou num desafio imenso, que é numa empresa de cosméticos capilares, no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, que se chama Trans, e essa empresa foi recentemente adquirida pelo Grupo Boticário. Então, hoje nós somos uma empresa do Grupo GB, do Grupo Boticário, e estamos vivendo agora essa integração, como é que uma empresa familiar do interior de São Paulo se integra a um gigante de 14 mil pessoas, com uma cultura super forte, super pujante. Então, a gente está com 60 dias que isso aconteceu, então a gente está aqui numa agenda muito intensa com relação a essa integração. Conheço a Regina de longa data também. A Regina foi uma parceira de trabalho em várias empresas que eu trabalhei, levando conteúdo de desenvolvimento, fizemos vários team buildings, várias coisas interessantes. E eu queria te agradecer pelo convite, né? Eu acho que essas oportunidades de troca, de construção, é o que nos reabastece e que nos dá fôlego para a gente continuar a nossa caminhada, né? Como o colega, o palestrante anterior, ele falou uma coisa muito legal, ele falou de gota em gota, degrau por degrau, né? Então, assim, recursos humanos é um pouco isso, né? Paixão, persistência, e de gota em gota a gente chega lá. Então, assim, falando um pouco da transformação do RH, né, desse mundo que a gente está vivendo, eu tenho desconstruído as minhas teses, eu tenho todos os dias me reinventado, porque a sensação que dá, né, o sentimento que dá é que a gente não sabe mais nada, que todos os nossos paradigmas e tudo aquilo que a gente aprendeu e que tudo aquilo que valia e que funcionava já não vale mais, né? Então, assim, eu falo que as minhas convicções, elas estão sendo desmontadas todos os dias. E isso abre espaço para que a gente possa questionar e aprender coisas novas, né? E aprender um jeito diferente. Então, algumas coisas muito boas. Então, acho que a tecnologia vem, ajuda, soma. Eu acho que isso é fundamental hoje. Mas algumas coisas me assustam um pouco. Então, falando um pouco dessa transformação, eu acho que essa aceleração às vezes está perdendo um pouco de vista o humano, a nossa essência enquanto RH. De fato, por que a gente acorda todos os dias para vir trabalhar? Qual que é a nossa missão e a nossa razão? Que é cuidar de gente. E cuidar de gente no sentido mais amplo da saúde mental, dos aspectos financeiros, do seu desenvolvimento, da sua segurança emocional. E o que eu tenho refletido muito é se essa aceleração tem nos trazido talvez um pouco de superficialidade nas coisas, né? Então, o movimento que a gente tem feito, assim, é muito de refletir sobre essa construção do novo RH. Então, que de fato, que a cultura tem que evoluir, mas, assim, o que é aquilo que é a essência e que é a base que não pode mudar. É a base que a gente precisa, que é a base da casa. Então, assim, é uma coisa que a gente tem refletido muito aqui com o meu time, que a gente tem que evoluir, que a cultura tem que evoluir, acho que isso está super claro. Mas do que a gente não abre mão? Porque é a nossa razão de existir, é para isso que a gente está aqui. Então, assim, eu falo que a gente está nesse momento, sabe? A gente está aqui o tempo todo se desconstruindo, abrindo a cabeça, para que a gente possa experimentar novas formas de fazer. Então, eu falo que trabalhar na jornada do colaborador, que é o que a gente, hoje é nosso foco, é a gente deixar para trás as regras, os empacotamentos e pensar em opções. As pessoas querem opções hoje. E a gente está pronto para pensar nessas opções. E essas opções são individuais.
porque para cada um é uma coisa. Então, é mais ou menos assim, esse cenário que eu estou vivendo, que eu estou sentindo, que eu estou transitando aqui dentro da organização. Leader Experience. Carol, quando até o convite feito para você, eu te acompanhei muito no LinkedIn, via que você sempre esteve muito próxima das pessoas, das equipes, você sempre teve essa atuação, é genuíno em você isso. É algo que assim, que você não precisou nem ser treinada para isso, que é algo que você sempre fez. E eu achava que era interessante, porque às vezes tem um discurso do ponto de vista que, se a gente olha para o humano, a gente deixa de olhar o negócio, se a gente olha para o humano, isso desacelera a obtenção de resultados, enfim. E eu via que você trazia de uma forma muito, sempre as equipes, em projetos novos e projetos de negócio e projetos do cliente, você sempre trazia algo que você trazia, se integrava muito bem, essa questão do humano e também olhar para o negócio. Então, tem alguma experiência que você poderia contar para a gente, assim, que fez essa diferença dentro dessa perspectiva? Porque, na realidade, esse movimento que você fala, do momento que você está de rever tudo, acho que você trouxe, né, num determinado momento que você está na Trans, também coisas que foram revisão do ponto de vista de como se posicionar a empresa, enfim. Você pode contar algum exemplo para a gente? Eu não acredito num RH, como é que eu vou te dizer, assim, de portas fechadas e de sentado na cadeira e dentro do escritório. Eu não acredito nesse RH. RH, para mim, tem que estar com as pessoas, no meio das pessoas, entendendo do negócio, respirando o negócio, para que a gente seja necessário, para que a gente seja estratégico, para que o negócio pense que não existe negócio sem RH na mesa. Então, é uma coisa que eu, assim, como você falou, a vida toda, minha carreira toda sempre foi assim, eu sempre fui um RH muito parceiro do negócio, para entender as dores, como que a gente pode, de fato, ajudar e contribuir. Então, assim, eu vou citar um projeto que foi muito, muito bacana aqui na Trans, que é um projeto que a gente chama de Todos pelo Cliente, que é o Todos por Um. O Todos por Um é um projeto que a gente mobilizou todas as áreas de apoio, financeiro, jurídico, todo o nosso back-office, para entender o quanto que o cliente tem que estar no centro da empresa, né? O quanto que a gente tem que estar, todo mundo trabalhando pelo cliente e para o cliente. Então, o RH nós desenhamos esse projeto em parceria com o time comercial e a gente conseguiu fazer todo mundo tirar o bumbum da cadeira e todo mundo entender o que é vender um shampoo, o que é estar dentro de um salão, que quer conversar com um profissional cabeleireiro, para que a gente pudesse sensibilizar essas áreas para ajudar e não entender o cliente como um problema dentro da organização, né? Então, a gente tinha um abismo entre as áreas, né, de relacionamento, de comunicação, entregas, porque o cliente ele era o problema. Então, a partir de um projeto que a gente idealizou em parceria com a área comercial, primeiro fazendo um diagnóstico, entendendo as dores do comercial, de sentar do lado de uma vendedora e entender como é que é atender e como é que é o cliente te pedir para pagar um boleto e ele não conseguir pagar e ele quer te pagar. Então, a gente fez um trabalho de campo de entender isso através desse diagnóstico, de ficar lá no comercial, para depois desenhar uma proposta e apresentar essa proposta para o CEO. E a gente conseguir mobilizar a organização inteira em prol disso, a ponto da gente desenhar um programa de reconhecimento para as áreas de apoio, onde a área comercial é quem vota, quem mais me ajudou a entender. Então, isso mobilizou a empresa como um todo, e eu acho que isso é um exemplo de uma atuação proativa, que tem impacto na organização, que tem impacto na receita, que tem impacto no resultado, que a gente conseguiu movimentar e de fato, mudar o status quo. Então, hoje a gente, assim, eu poderia te citar, esse projeto é um dos projetos que eu tenho bastante orgulho aqui na Trans, né? Como tenho projetos de fortalecimento de cultura e alguns outros, assim, mas aí eu acho que esse exemplo, acho que retrata bem como a nossa atuação fez diferença, como a gente foi necessário num momento que a gente tinha áreas que não se falavam e quem estava pagando essa conta era o cliente, né? Então, é mais ou menos esse exemplo.
Leader Experience, um podcast da Estação Liderança. Vamos para a nossa outra convidada, a Camila. Boa tarde, muito bom estar aqui com vocês, obrigada aí pelo convite, me sinto muito honrada também em poder compartilhar um pouquinho. Adorei ver a Carol ali falando, tem várias coisas aqui que são semelhantes, Carol, então depois a gente pode continuar trocando experiências ali. Falar um pouquinho aqui, a gente foi convidado para falar um pouco da nossa experiência, né? É menos um PPT aqui expositivo e mais uma roda de conversas ali, perguntas, né? Então, dentro disso, eu estou na Zup há 5 anos, é uma empresa de tecnologia, nasceu tecnologia, o CEO é de tecnologia, né? Então, é um ambiente um pouco diferente, é diferente quando a gente trabalha em uma empresa mais tradicional e precisa levar inovação. A Zup nasce como uma empresa inovadora, né? Então, há 5 anos, quando eu entrei, nós éramos 300 pessoas, hoje nós somos 3.000 pessoas, e a gente foi adquirida ali também pelo Itaú, um outro gigante. Então, a Carol falando da aquisição por um gigante, a gente foi adquirida por um gigante de 100.000 pessoas, agora nós estamos no 3º ano, né? E foi um novo processo de descobrir como que a gente não perde a identidade da inovação, a identidade da tecnologia diante dessa aquisição ali, né? Então, foi um processo bem interessante. Da minha trajetória lá no início até agora, acho que a gente passou por alguns pontos. Quando a gente chegou, a gente ainda tinha o processo de RH, por mais que tivesse vínculo e fosse conectado, ele ainda era um departamento muito forte. Então, o nosso tempo para o departamento de RH, ele ainda consumia ali cerca de 60%, 70% ali do nosso tempo, né? O nosso tempo para gestão mesmo do próprio subsistema ali, do próprio departamento. E uma das primeiras coisas que a gente fez foi trazer uma nova diretoria, então a gente optou por trazer um diretor de tecnologia para essa área, e foi muito bom vivenciar isso ali, junto com esse outro grande parceiro, né, que é o Peçanha. Foi muito bom entender a tecnologia e a inovação assim na prática. Então, a gente começou a ter realmente rodas de bate-papos do mundo de startup. Então, tem um livro que eu super recomendo, o Startup Enxuta, do Eric Ries. Ele é muito bom, esse livro, muito bom mesmo. E ele fala bastante sobre esse ciclo de teste e de aprendizado, que quando a gente fala de inovação é preciso, né? A Carol ali falou muito desse desaprender, desse reaprender, de como que a gente se choca, porque o conhecimento que hoje a gente tem, de repente, daqui 2 anos, ele não é mais suficiente. 2 anos, assim, estou exagerando, né? Na prática, o que a gente tem vivenciado hoje é que daqui a alguns meses a gente já precisa aprender outras skills e tá tudo bem. Como é que, de repente, a gente consegue lidar com essa exponencialidade e a tecnologia traz isso? A tecnologia avança de uma maneira exponencial. O ser humano não consegue avançar na mesma exponencialidade. E tá tudo bem. Como é que a gente se torna 1% melhor a cada dia? Não precisa ser 100%, mas 1% melhor a cada dia, e nisso a gente vai trazendo o processo contínuo de evolução humana. Então, é muito sobre esse desafio ali que a gente teve que lidar na Zup. E quando a gente fala de estruturação de time, esse também foi outro fator que a gente desenhou uma nova topologia centralizada no modelo da Spotify, que é um modelo de squads multidisciplinares. Então, a gente tinha ali, a gente ainda tem pessoas BPs, né, pessoas de gente gestão, de pessoas e cultura, de vulgo RH, né, nossa área de gestão de pessoas. A gente tem essas pessoas dedicadas ao business, com spam bem menor do que o mercado trabalha. Então, normalmente, um BP que atua ali com cerca de 300, 500 pessoas, mais ou menos, nas empresas, na Zup, essa pessoa, ela atende cerca de 80, 60 pessoas, no máximo 100 pessoas. Por quê? Porque a gente entende que é importante conhecer os Zupers, as Zupers ali na ponta. A gente entende que o vínculo humano é o que nos move. A gente está ali muito mais, assim, muito além do que só pela Zup. Tanto é que agora a Zup lança um novo pilar que chama Zuper Impacta a Sociedade. A gente tem que transcender, a gente tem que realmente ir além. A gente só consegue isso quando a gente tem um time diverso, conectado, com segurança psicológica, que foi o tema anterior, e aí sim a gente tem o ambiente apropriado para o teste. A gente tem um ambiente apropriado para a inovação.
E a inovação não é necessariamente uma lâmpada ali ou uma ideia brilhante que surge da nossa cabeça. Normalmente, assim, 90% das vezes, isso já comprovado em vários estudos, em várias publicações, inclusive internacionais, a inovação ela não vem de uma única tentativa, ela vem de vários fracassos anteriores. E como é que a gente desmistifica dentro da nossa cultura o fracasso e o erro? Como é que a gente torna as pessoas cientes de que falhar é normal? Se a gente estiver querendo fazer algo que ninguém nunca fez, a gente vai falhar. E falhar nesse novo, falhar nesse desconhecido é muito bem-vindo. Preparar esse ambiente dá trabalho. A gente trabalha, a ZUP, né? A gente trabalha em uma empresa que 80% dessas pessoas são desenvolvedoras ou desenvolvedores. São pessoas, em sua maioria, bem introspectivas, que gostam ali de, me dá minha task, deixa eu resolver, para que contato humano? Para que esse tanto de reunião? Então, como é que a gente consegue linkar esse respeito ali, as skills, a forma de ser e tá tudo bem, com essa colaboração, com esse vínculo que a gente quer propor, que a gente acha que é importante e que a gente sabe que facilita a inovação. Então, acho que no macro, assim, é isso que a gente vivenciou aqui. Regina, não sei, Adilson, não sei se tiverem perguntas também, Carol, se quiser ir complementando. Deixa eu aproveitar e trazer uma questão da... A gente está falando, a gente sempre traz essa temática da própria transformação e a gente também, como processo de evolução, de entender que essa vulnerabilidade, o erro, é parte dessa evolução, dessa transformação. E estar nesse lugar é um lugar diferente, precisa ter coragem para estar aí também, né? Porque você sai da zona de conforto, ousa com o processo, mas como é bom ouvir essa fala que faz com que quando você enxerga, quando você considera a possibilidade de errar, você não vai olhar para o erro, você vai olhar para o acerto. Tem uma mecânica, um mindset que vai, mas você se joga, você se lança para o processo com muito mais potência. E aí, isso está ligado até ao tema anterior da própria segurança pessoal. Que ambiente estou criando que me permite esse processo de troca, de evolução? E olha que detalhe interessante dessas duas realidades. Duas empresas fantásticas sendo compradas por duas empresas gigantes. Como que isso, o grande desafio de como você preserva parte desses DNAs, aquele maior, o quanto ele vai potencializar isso, ou quanto ele vai inibir. Mas, assim, tem uma coisa que já está instaurado nesse DNA dessas organizações. Então, essa inteligência, eu vou fazer uma analogia aqui, Ana e Camila, só para a gente, que eu fico com vontade de participar também desse processo, daí você não vai conseguir ficar muito quieto, né? Que é a inteligência de saber usar o que foi construído até então. E de como essas inteligências, elas se fortalecem quando juntas. No próprio conceito, quando você vai para a área de tecnologia, você pivota lá, você vai lá, é plataforma aberta eternamente, esse que é o conceito, né? Então, desse processo contínuo. E quantas conexões a gente faz das falas de vocês com as falas dos livros que a gente já ouviu nesse fórum, né? A gente não está nem na metade do caminho. E tanta coisa bacana que traz enquanto as empresas estão utilizando isso a favor. Esse processo de inovação nos RHs é para quê? Para entender essa diversidade que a Camila falou assim, olha, o TI, a maioria deles é introspectivo, então você fala, como você fala dessa questão de como você respeita isso, mas trazendo o melhor deles para esse contexto. Um ponto ali que eu quis somar com essa fala, Foi uma coincidência, né? Temos vocês como convidadas no mesmo processo. E esse processo de transformação organizacional, nós somos amantes desse tema e trabalhamos com isso, com change management, enfim. No caso da Carol, mas é recente, mas eu queria fazer uma pergunta então para você. Você acha que o processo foi humanizado? E quais foram as características desse processo que você considera se foi humanizado ou não? O processo de aquisição? Sim. Né? Eu considero que foi super humanizado ali. E o que foi humanizado da parte do Itaú? É o respeito justamente pela cultura ali
e pela certa independência das empresas que o grupo adquire. Então, isso já é normalmente uma postura do próprio Grupo Itaú, e com a Zup não foi diferente. Então, esse processo foi muito humano. Teve um outro processo, que é o processo de integrar a Zup. A gente foi integrada na área de tecnologia. Então, na área de tecnologia, a Zup a gente passou anos antes da aquisição alimentando e incentivando o intraempreendedorismo. Então, muita autonomia, porque também joga a favor da inovação. Então, bastante autonomia ali para as lideranças das unidades de negócio, vou chamar assim, da liderança da unidade de negócio e a liderança, inclusive, podendo intraempreender. Então, podendo ser flexível nos cargos que ela adotava, nos níveis hierárquicos que ela criava. Então, era um grande nível de autonomia mesmo, nos investimentos que ela direcionava. Quando a gente vai para o Itaú, existe um processo de choque muito grande. Você está falando de uma empresa que tem que ser muito regulada, né? O Bacen está ali realmente com uma estrutura muito forte de análise de risco, e a gente tem a Zup aqui, em contrapartida, falando, fracassar é isso, faz parte, a gente vai errar. Não, a autonomia é o que gera mudança e a inovação. Então, teve muito choque no início. O primeiro ano foi o mais difícil de todos, justamente por esses pilares ali serem, às vezes eles eram até contraditórios no dia a dia. A liderança da Zup queria incentivar o erro, e o do Itaú falou, imagina errar, você tá doido, tem uma auditoria atrás de mim, tem um risco gigantesco, que bilhões são transicionados aqui, tem um risco, igual a gente passou aqui no chat, um risco de invasor realmente, enfim, de acesso. Então eram realidades muito distintas, mas que com bastante conversa, resiliência e apoio de ambos os lados, a gente conseguiu sair do outro lado. O primeiro fator que eu considero relevante é a confiança. Quando você confia nas pessoas ali que fizeram a aquisição, e aqui eu não estou falando do CNPJ, eu estou falando nas pessoas. Sim, sim. Quando você confia nas pessoas que fazem esse merge, a coisa começa a funcionar e flui. Mas a gente passou um ano de bastante choque até chegar nesse ambiente de confiança que hoje a gente conquistou. Então, medo dos dois lados existiu bastante, que é natural, né? Deixa eu aproveitar pegando uma carona nessa fala, que quando você fala não é o CNPJ, são as pessoas, até nesse processo mais humanizado, a visão que a gente tem, o quanto essas pessoas acompanharam. Porque aí que às vezes as pessoas entram, né, fazem lá o acordo e você nunca mais vê, tá? Não fomos lá e assim, não vamos passar uns perrengues juntos, mas estamos juntos. E isso, não sei como foi, se der para você falar rapidamente. No nosso teve que acompanhar, porque deu muito ruim. Então, beleza. Então, eu não sei que acompanharia. Porque assim, porque senão você entra um gigante com 100 pessoas comandando o processo de mudança e cada hora um. Então, como você vai estabelecer confiança com isso? Não, teve uma figura ali, algumas figuras que acompanham esse processo. Só para completar, mas eu achei que você trouxe que foi bastante, vou dizer assim, porque o Itaú compra, na realidade, ele compra muitas empresas, e a gente conhece várias experiências, né, porque aquela assim, daquele que quem compra, né, que é o dominador da história, o que tem o poder, é o que estabelece as regras, mas depende de quem que está nesse papel, pode ser diferente. Porque a gente sabe, por exemplo, o Itaú e o Boston foi muito complicado, né? Caos, né? Foi historicamente um caos o processo. Mas assim, estou dando só um exemplo, mas... Então, por isso que eu estou trazendo assim, mas é que no caso de vocês, é como se vocês mantiveram a empresa. Não sei, conta um pouco o que você falou. Mantivemos, a gente continuou com toda a independência da Zup. Então, a Zup continua com uma cultura apartada, ela continua com um quadro societário ali apartado. A gente responde para o Itaú a nível de, como se fossem investidores, a nível de conselho. Então, a interferência é um pouco menor. Na realidade, a interferência é bem menor e a independência é bem maior. O que deu ruim é essa cultura, porque percebe o tanto que é diferente, né? Sim. Então, a gente chegou em um momento da aquisição a bater 30% de attrition.
30% das nossas pessoas pediam para sair da empresa no ano. É muito grande. Então, quando a gente percebeu ali que o capital intelectual estava escorregando pelos dedos, foi onde realmente as presidências, né, e presidência mesmo ali, começaram a se alinhar para cuidar muito bem dessa relação. Então, quando eu falo que teve um processo humanizado de cuidado, foi em todas as camadas mesmo de gerenciamento. É que precisou ser, porque vocês também tem isso. A questão da mudança, e nesse sentido que você está falando, é que às vezes precisa ser humanizado, porque isso, como você estava falando, ele tem um impacto nas pessoas, porque muitas vezes as pessoas estão naquela organização porque elas se alinham ao propósito da organização, ao modelo de gestão, à cultura, ou aquilo que permite. Para a experiência do Itaú, a gente os via bastante surpreso. Mas como as pessoas estão pedindo desligamento porque não querem permanecer no grupo? Então, acho que foi um processo ali também de descoberta para o próprio grupo que foi diferente, foi um aprendizado para os dois lados. A gente não esperava isso, a gente esperava que a marca Itaú trouxesse bastante segurança, inclusive para as pessoas, e bastante atratividade. Mas, na prática, o que as pessoas queriam era aquela independência, aquele empreendedorismo da startupzinha, pequenininha. E como é que a gente evoluía isso para uma empresa maior, né? E onde você faz, o impacto é grande, né? Se você está num lugar pequeno, e às vezes, numa empresa maior, é um pingo no oceano, digamos assim, o impacto que pode ter, enfim. Leader Experience. Quer falar, Carol? Eu estou vivendo um pouco isso, assim, né? Porque a gente está com 60 dias nesse processo. E agora, assim, eu achei tão interessante, um colaborador ontem me procurou e a fala dele foi muito interessante. Ele virou para mim e fez assim, Carol, tá muito chato. Aí eu falei, o que tá chato? Ele disse assim, nada pode mais. Não pode isso, não pode aquilo, não pode... E aí, a reflexão que eu fiz é do nosso papel, de um RH educador e de um RH que faz o colaborador enxergar os ganhos da mudança. Isso é change, né? Sim. Porque, obviamente, na visão simplista dele, ele está só vendo aquilo que tá, as regras. Nossa, mas agora eu não posso isso, agora eu não posso aquilo. Aí eu falei, então, toda mudança gera esse desconforto inicial, né? E aí eu tive um papo com ele, de mostrar para ele, olha, vamos ver o lado cheio do copo, olha os benefícios que você vai passar a ter, olha, você não reclamava de falta de estrutura, de falta de recurso, de falta de orçamento, né? Você vai ter tudo isso para fazer agora, né? E você vai poder estar trocando, participando com pessoas, assim, super competentes. Então, é um pouco isso. O choque que a Camila está falando, cultural, é muito grande. Então, num primeiro momento, é o impacto, assim, daquilo que eu perdi. E aí, a gente tem que fazer um papel e construir e ajudá-los a enxergar os ganhos da mudança. E aí, o trabalho de change management é fundamental. Então, comunicar em abundância, comunicar muito. Quando a gente deixa de comunicar, gera insegurança, gera os fantasmas. Sim. Você dá força para a rádio peão, os ruídos. Então, assim, o trabalho que a gente está fazendo agora, eu estou como ponto focal de change, junto com uma consultoria que foi contratada, é justamente monitorar e a gente comunicar o tempo todo, para que a gente não deixe as pessoas numa situação de insegurança, para não acontecer, de repente, o que aconteceu aí com a Camila, de ter um monte de gente querendo pular do barco. A nossa intenção é que a gente continue com o time, porque, na verdade, o que o Boticário comprou? Ele comprou o capital intelectual, ele comprou essa marca, ele comprou o que a gente fez até aqui, são 21 anos de história. O nosso desafio tem sido esse. Aí, assim, o nosso papel se torna muito estratégico, muito importante e relevante porque nós somos a segurança das pessoas. As pessoas vêm até a gente porque a confiança está em RH. Também é outro ponto que a Camila falou. Nós somos as pessoas de confiança, né? Então, e ter um ambiente aberto para poder colocar os seus medos e até para poder dizer que tá chato. Pô, tá muito chato. E eu acolhi isso. E acho que esse ponto que você traz, Ana, desse acolhimento, dessa acolhida, e acho que entra o papel fundamental dos RHs, a gente traz essa inovação para o RH, que é essa questão do poder de influência. Porque se você não acolhe isso vai criar uma proporção que vai estrangular o processo, ou ele vai criar uma lentidão que não dá para criar nesse momento.
quanto, né, e a experiência que a gente tem, que especialmente a Regina tem muito no Change, assim, de como a gente se mantém nos trilhos aqui, olhando para onde a gente quer chegar. E ali a falta de informação é a pior informação, porque aí as pessoas constroem com o que tem, e tem muita gente criativa, né? Então, e aí você acaba fomentando uma coisa que vai jogar muito contra. E aí eu vejo, né, duas experiências fantásticas de vocês enquanto líderes, e boa parte dos nossos participantes se encontram em momentos semelhantes aos seus. E assim, o quanto é impactante chegar para Ana, para Camila, e falar assim, pô, tá chato, não tá rolando. Não é assim mesmo. Putz, como assim mesmo? Então, o quanto essa fala é um caminho de bifurcação ali, ó. Você pode mandar para um outro extremo, e o quanto é... Então, a área do RH, como essa área também, a área que tem que ser confiável, merece ser confiável, até para falar assim, olha, isso ainda a gente não tem essa informação, mas nós estamos trabalhando para ter. O que não pode deixar sem informação. Exatamente. E não temos agenda oculta. Acho que esse é o principal. A gente não tem uma agenda oculta, a gente não tem essa informação ainda. A gente não tem o desenho da estrutura ainda. Mas a gente passar essa honestidade de propósito que faz com que o colaborador não solte da mão da gente. Né? É isso que a gente tem feito, assim, não solta da minha mão, não, confia que eu não tenho a resposta agora, mas a gente vai te falar a verdade. Então, eu acho que é esse lado humano que eu acho que nessa hora, mais do que nunca, a gente tem que colocar a toda prova, né? Porque eu acho que é isso, as pessoas estão acreditando num futuro e querem fazer parte desse futuro. Então, a gente está conduzindo dessa forma, assim, nesses primeiros 60 dias. Que é legal que é de um laço de confiança já criado anteriormente, quer dizer, e esse laço vai com o tempo. É interessante, inclusive, essa conversa nossa, porque isso tem acontecido, tem muitos processos de transformações, de aquisições, fusões, etc. Hoje, né, o mundo atual está caminhando muito para isso, então o RH também tem que ganhar uma competência em relação a isso, nesse sentido. Isso daí tem colocado muito a área de recursos humanos ter um ganho de competência nesse processo. Leader Experience, criando experiências para evolução humana e organizacional. E acho que esse repensar da organização, que a gente traz a questão da inovação, antes da gente ir para uma fala aqui final, criar esses mindsets para criar essa cultura de que, assim, tendo isso acontecido, todos nós somos agredidos ou todos nós somos acolhidos, dependendo do que vier, né? Acho que esse é um ponto. A gente teve no quadro, você vai falar dos pontos fortes. Então, se a gente for olhar nos comentários que a gente teve até esse momento, foram os melhores comentários. Mas quando vem isso, a gente olha para isso. Ok, isso a gente está apagando esse processo, porque teve muitas coisas maravilhosas de todos os líderes que estiveram aqui com a gente, compartilhando essas histórias, os desafios que vocês têm. O propósito desse fórum é criar espaço para essas falas. Olha o quanto é desafiador olhando para essas situações do que aconteceu. Assim, quando o advogado está, não sei se é mais na contramão, mas está fazendo alguma coisa que poucos fazem, que ainda a minoria faz. O fórum, assim, quanto mais gente a gente estiver falando disso, então que encontro maravilhoso, Regina, a gente conseguiu aqui com essas duas, né? Sim. Uma troca de um benchmark fantástico. E acho que essa é uma inteligência e uma sabedoria que nós temos aqui na Estação Liderança, que é dessa inteligência coletiva que a gente pegou aqui e está trazendo para esse ambiente. Essa é uma prova da inteligência coletiva nesse exatamente. Processo. Né? Nós estamos praticando aquilo que a gente acredita. Eu acho que essa é a questão que a gente pode deixar também como... E aí pedindo uma mensagem da Ana Carolina e da Camila para os nossos participantes. Esse material vai ficar gravado, depois a gente vai ficar disponibilizado. E o que é importante a gente pensar aqui mais gente vai ver isso de vários países. Olha que detalhe interessante, já compartilhando aqui. Ontem, na abertura, a gente teve o seu Montec, que é uma grande referência para mim. Teve no fórum uma pessoa de Angola, falou assim, olha, eu quero contatar o seu Montec, eu quero fazer um convite para ele vir, não sei se vai ser online ou presencial, num fórum de líderes em Angola. 87 anos o seu Montec tem. É maravilhoso. Então, a ideia do nós, assim,
vamos criar voz e trazer essas experiências que estão mudando o mundo corporativo, o mundo das pessoas das organizações. Então, mensagem que vocês deixam para os nossos participantes aqui. Primeiro, eu quero dizer para vocês que eu consegui assistir algumas palestras agora na parte da tarde e realmente estava fantástico o conteúdo. Eu amei a parte de comunicação, anotei várias coisas. Então, assim, realmente, assim, eu acho que vocês estão fazendo um bem danado para essa comunidade, para esse todo, que precisa se retroalimentar, que precisa trocar, que precisa aprender. Então, eu acho que vocês estão super de parabéns. E, assim, isso é muito pequeno perto do todo. Então, eu queria só fazer essa pontuação. Obrigada. E, assim, a minha mensagem, de novo, né, um pouco quando a gente pensa em transformação, em disrupção, não se trata de mudar tudo. Eu acho que, como eu falei, o propósito ele permanece, a essência permanece, a cultura evolui. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado com os modismos, a gente tem que ter um pouco de cuidado com a superficialidade, a gente tem que ter um pouco de cuidado com esse acelerar demais. Então, assim, acho que hoje é um pouco dos questionamentos que eu tenho vivido enquanto profissional da área, mas eu acho que é a minha mensagem. Transformar não é romper com tudo, não. Eu acho que tem muita coisa que tem que permanecer. Legal, muito bom. Show de bola. Obrigado, Ana Carolina. Vamos lá, Camila. Perfeito. Indo ali na mesma linha da Carol, é exatamente a fala ali de como é que a gente se desculpa, mas como é que a gente se acolhe mesmo. E a gente precisa disso enquanto ser humano, né? A gente precisa disso enquanto relação. Então, obrigada mesmo pelo espaço. Também achei fantástico as trocas. Adorei conhecer a Carol ali também. Depois a gente continua trocando. E a mensagem final aqui, acho que é justamente essa de reconhecer, sim, a sua essência, os valores que são inegociáveis e dentro dela, o que dá realmente para a gente fazer diferente, para a gente arriscar, para a gente testar. Quando a gente testa, a gente aprende, e quando a gente aprende, a gente evolui. Então, não ter medo realmente dessa evolução que está por vir, que está acontecendo e que todos nós, todas aqui estamos passando, né? É isso. Que fantástico. Excelente. Muito obrigada pela contribuição, de compartilhar as experiências de vocês, e fica aqui a minha admiração e muito obrigada por tudo, pela participação. Leader Experience, um podcast da Estação Liderança.